Vamos dizer que tem um ângulo ABC qualquer, mais ou menos assim, com um vértice em B. Com vértice em B, o vértice A fica aqui e o vértice C ali. E vamos também dizer que tem um outro ângulo chamado DAB. Ângulo, na verdade, deixa eu chamar de ângulo DBA. DBA. Coloco o vértice em B. Então, digamos, vamos dizer que vai ficar assim. Nosso ponto D, aquilo é o nosso ponto D, e digamos que a gente saiba que a medida do ângulo DBA, digamos que saibamos que é igual a 40 graus. Então, este é o ângulo e a sua medida é 40 graus. E digamos que a medida do ângulo ABC, ABC é igual a 50 graus. Igual a 50 graus. Temos um bocado de coisas interessantes rolando aqui. A primeira coisa interessante que dá para perceber é que os dois ângulos têm um lado em comum. Se olhar isto como semirretas, eles poderiam ser retas, retas, segmentos ou semirretas, mas se olhar isso como semirretas, os dois têm em comum essa semirreta BA. E quando você tem dois ângulos como esses, que têm o mesmo lado em comum, são chamados de ângulos adjacentes, porque a palavra adjacente significa junto a, adjacente. Estes são adjacentes. Eles são ângulos adjacentes. Agora, tem algo mais que pode perceber que é interessante aqui. A medida do ângulo DBA é 40 graus e a medida do ângulo ABC é 50 graus. E dá para deduzir facilmente qual é a medida do ângulo DBC. A medida do ângulo DBC. Se a gente colocar um transferidor aqui, eu não vou desenhar porque ia bagunçar o meu desenho todo aqui, mas mesmo sem ele, se a gente tivesse um transferidor aqui, claramente isso tem 50 graus e esse abre mais 40 graus. Então, se quisesse saber qual a medida do ângulo DBC, ela seria, essencialmente, ela seria a somatória de 50 e 40 graus. Deixa eu apagar essas coisas aqui para ficar mais limpinho. Então, a medida do ângulo DBC seria igual a 90 graus. E sabemos que isso é um ângulo especial, é um ângulo reto. Isto é um ângulo reto. Tem também um nome para dois ângulos cuja somatória resulta em 90 graus, que é complementares. E também podemos dizer que os ângulos DBA e o ABC são complementares. São complementares. E o motivo é que a soma dos ângulos é igual a 90 graus. Então, a medida do ângulo DBA somada à medida do ângulo ABC é igual a 90 graus. Eles formam um ângulo reto quando são somados. E então temos um outro nome da terminologia relacionada a ângulos retos. Quando você tem um ângulo reto, quando um ângulo reto é formado, as duas semirretas que formam um ângulo reto, as duas retas que formam um ângulo reto, ou os dois segmentos de reta que formam um ângulo reto, são chamados de perpendiculares. Como a gente sabe que a medida do ângulo DBC é 90 graus, ou que o ângulo DBC é um ângulo reto, isto indica que DB, se eu chamar assim, ou o segmento de reta é perpendicular ao segmento de reta BC. Também podemos dizer a semirreta BD, ao invés de usar a palavra perpendicular, a gente pode usar esse símbolo aqui que mostra que duas retas são perpendiculares. BD é perpendicular a BC. Então, todas essas afirmações aqui são verdadeiras. E todas são consequência do fato de que o ângulo DBC é um ângulo reto. Bom, temos outros nomes para quando a somatória dos nossos ângulos der outros valores. Digamos, por exemplo, que eu tenho um ângulo aqui. Tenho um ângulo aqui que é, digamos, vamos chamar esse ângulo, deixa eu colocar algumas letrinhas aqui para poder ilustrar melhor. Vamos chamar de x, y e z. E digamos que a medida do ângulo x, y, z é igual a 60 graus. Digamos que você tem um outro ângulo parecido com esse aqui, e chamamos isso, vou chamar de M, N e O.
MNO. E a medida do ângulo é 120 graus. Então, se fosse somar as medidas deles, a medida do ângulo MNO mais a medida do ângulo XYZ vai ser igual a 120 graus mais 60 graus, 180 graus. Então, se você somar esses dois ângulos, completa uma metade de círculo ou um semicírculo no transferidor. E quando tem dois ângulos cuja soma resulta em 180 graus, nós chamamos de suplementares. Eu sei que às vezes é difícil lembrar que 90 graus se refere a ângulos complementares, eles se complementam. E se eles somarem 180 graus, você tem suplementares, ângulos suplementares. E se tem dois ângulos suplementares que são adjacentes, que compartilham o mesmo lado, eu vou desenhar aqui. Digamos que um ângulo se pareça com isto, e você tem outro ângulo. Vamos colocar umas letras de novo, continuamos a usar letras. Então, vamos dizer que é ABC. E você tem um outro ângulo, mais ou menos assim. Assim. Não, eu já usei a letra C. Digamos que esse é 50 graus. 50 graus. E esse bem aqui é 130 graus. Então, somando o ângulo DBA mais o ângulo ABC, se fizer a somatória 130 graus mais 50 graus, resulta em 180 graus. Ou seja, eles são suplementares. Vou escrever isso. O ângulo DBA e o ângulo ABC são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. Mas eles também são ângulos adjacentes. Também são adjacentes. E por serem suplementares e adjacentes, se você visualizar o ângulo resultante, o ângulo formado pelos lados que não são adjacentes, se olhar o ângulo DBC, vai resultar basicamente em uma linha reta, que podemos chamar de reta e que também a gente pode chamar de ângulo raso. Então, apresentei um monte de termos e agora creio que temos todas as ferramentas que precisamos, para começar a fazer coisas interessantes. Para revisar, falamos sobre ângulos adjacentes e quaisquer ângulos que somam 90 graus são considerados complementares. A soma resulta em 90 graus. Se acontece deles serem adjacentes, então os lados externos formam um ângulo reto. Quando você tem um ângulo reto, os dois lados são considerados perpendiculares. E quando tem dois ângulos cuja soma seja 180 graus, eles são considerados suplementares. E se acontecer deles serem adjacentes, eles formam um ângulo raso. Ou outra forma de dizer isso, se você tem um ângulo raso e tem um dos ângulos, o outro ângulo vai ser o suplemento dele. Eles vão somar 180 graus. Bom, paramos por aqui.